Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós falamos de uma salvação, salvar perfeitamente, e que Jesus continua intercedendo por nós. Então hoje a gente quer falar sobre o advogado. Um advogado perfeito, que é Jesus Cristo, que a Bíblia menciona que ele está lá advogando também por nós. Vamos ver? 1 João, capítulo 2, verso de número 1. Diz assim, ó: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que interessante este verso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A Bíblia sempre exorta a não pecar. Só que a Bíblia também mostra que nós pecamos diariamente. Todos os dias nós pecamos. Então, só para você ver que o pecado jamais pode abalar a salvação de uma pessoa. O pecado jamais, não tem pecadinho ou pecadão. O pecado é pecado. O pecado é errar o alvo. O pecado é praticar aquilo que Deus não aprova. Qualquer coisa. Se não fizer o bem, você está pecando. Então precisa entender isso. Você não leu a Bíblia, você está pecando. Você não contribuiu com missões, você está pecando. Você não evangelizou, você está pecando. Isso é pecado. Então, se o pecado te perde a salvação, ninguém se salvaria. Então, o pecado não tem nada a ver com salvação. Salvação em Cristo Jesus. Quando Ele te salva, aquele pecado que te condenava ao inferno, acabou. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, pode ser que alguém peque, que nós pecamos diariamente. Aí João diz, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se pecar, nós temos um advogado para com o Pai. É interessante a lei jurídica no nosso país e no mundo. O advogado, ele parte com a premissa da inocência do seu constituinte. Ele quer partir na defesa de que aquele que está sendo julgado é inocente. Todo advogado, ele entra com esse propósito, de defender a causa do seu cliente, partindo da premissa que ele é inocente. Então, todo advogado defende desse jeito. É interessante, Cristo não parte com essa premissa. Cristo parte já mostrando que o seu cliente é culpado. E ele confessa isso, que nós somos culpados. Vamos ver? 1 João aí no versículo de número 2, nós lemos 1, veja o verso de número 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Além dele não partir com a premissa que os seus clientes, nós não seríamos inocentes, ao contrário, ele diz que nós somos pecado. Ele prova isso, ele já divulga isso, que nós somos culpados. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos ver Hebreus capítulo 7, verso de número 25. Aos Hebreus capítulo 7, verso de número 25, diz assim, ó: Portanto, nós lemos ontem, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele salva todos aqueles que são culpados. Vamos ver mais um texto aqui, Hebreus capítulo 9, verso de número 24. Hebreus capítulo 9, verso de número 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós à face de Deus. Para agora comparecer por nós. Então ele confessa que seus clientes, nós somos pecadores, e agora ele comparece por nós, ele vai pagar a causa por nós, ele é o fiador. Como entender a lei jurídica de Deus, que é perfeita? Como entendermos? Ele pega uma causa que ele sabe que nunca nós ganharíamos, os pecadores não tinham como ganhar, estão condenados, e agora ele só encontra uma solução:
Ele mesmo pagar o preço para que esses pecadores venham a ganhar a causa. E como ganhar essa causa? Ele teria que entregar a própria vida dele. Dá para entender tamanho amor? Que advogado perfeito nós temos. Agora eu pergunto, se um salvo viesse a se perder, que valor jurídico teve esse do Senhor Jesus Cristo? O que adiantaria ele ser o nosso advogado? Se pecar, nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, João disse. Filhinho, se pecar, o pecado não pode tirar a salvação de ninguém, desde que a pessoa seja salva. São ordens doutrinárias, ensinos doutrinários que passam, que é muito triste ver pessoas pensando assim. Jesus, irmãos, é um advogado perfeito. Ele jamais perdeu uma causa. Essa causa era impossível algum advogado ganhar. Somente o Filho de Deus. E ele ganhou por mim e por você. O preço foi sua própria vida, mas nós estamos salvos. Toma sua decisão, se entrega a Cristo e Ele é o teu advogado perfeito. Faz isto hoje ainda, amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita palavra. Ó Deus, adentra em cada lar, advogando, ó Deus, a causa de cada um para a glória do Senhor. Não deixa, ó Deus, o inimigo cirandar ninguém, protege-os, todos que assistem e ouvem estas mensagens, Deus. E que estas vidas tornem-se grandes evangelistas e missionários para levar a mensagem do Senhor avante. E assim, Deus, as mesmas possam chegar até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.